Oi pessoal, hoje essa gravação, né, ela faz parte aqui da aula prática, mas tá sendo uma montagem, né, porque a gravação do laboratório não ficou muito boa e a gente tá fazendo esse arranjo, né, para falar sobre o roteiro, que é a parte que eu explicava sobre o roteiro, né, da aula prática de plateumintes e nemátodas. Então eu vou fazer nesse formato. Então não estou de jaleco, não estou no laboratório. O que a gente tem no roteiro, né? Seguindo ali então o roteiro. Eu vou ficar aqui olhando, porque eu estou olhando para a tela do computador. Tem os objetivos, né? Tem o filo platelminte e o filo nemátoda. Aí tem os objetivos, né? Que é a letra A dos plateumintes, reconhecer estruturas morfológicas externas e descrever as características do plano básico corporal. Então, vocês vão ver isso nas próximas filmagens, né, na análise do material. Reconhecer as classes de plateuminto, turbelária, trematoda, digênia e cestoda. Infelizmente, não achamos o nosso exemplar de cestoda na coleção. Isso acontece às vezes, né? E aí, esse tempo todo sem estar pro laboratório, se perdeu a nossa tênia, perdemos, mas não tem importância, assim, claro, seria legal mostrar agora, mas essa parte da parasitologia, dos vermes parasitas, plateumintes parasitas, vocês vão ver bastante em parasitologia com a professora Rosileia, né? Então, não se aflijam que vocês vão ver os parasitas, né? Essa aula de hoje, ela é especialmente voltada, né, para essa morfologia e características gerais dos plateumintes e que eu acredito que está sendo legal e possível de ver nos exemplares vivos, né, que foram coletados para vocês, com os exemplares de turbelários. E aí descrever as características comportamentais dos turbelários vivos de acordo com sua morfologia, que tá ali, vai estar aí exemplificada nos vídeos. E depois, seguindo o roteiro para o filo nemátoda, né, diferenciar espécies de vida livre, que vamos ver também vivos, alguns exemplares, né, e também preparação de lâminas que foram ao microscópio, e também um exemplar parasita, que a gente nem fez preparação, mas é que as diferenças são bem claras, né, nesses exemplares. Então eu quero que vocês façam essa descrição, conforme eu falei no vídeo gravado. E descrever as características do plano básico corporal, conforme também vimos vocês vão ver nos vídeos. Reconhecer as estruturas morfológicas externa e interna dentro do que é possível visualizar. Reconhecer machos e fêmeas. Machos é sempre assim, tá? Quando a gente quer o macho, não aparece. Não encontramos, né? No material analisado ali não apareceu nem o nematóide macho, né? Um que apareceu, depois a gente não conseguiu filmar. Enfim, mas aí a Andresa vai fazer uma edição ali para mostrar o gubernáculo, né? A espícula, o aparelho reprodutor masculino, e aí vocês vão poder ter uma ideia. E descrever as características comportamentais dos nematóides vivos, né, de acordo com a morfologia do corpo, e até comparar com os plateumintes, que vai ser bem legal, né, de ver esses dois filos vivos. E comparar essa ideia do plano básico corporal, né, com a morfologia do corpo e modos de comportamento de deslocamento e essa organização corporal antero-posterior, né, dos aparatos sensoriais relacionado ao comportamento. Então é isso de roteiro, tá? Para seguir. Relatório sobre isso, muito simples, tá? Só descrever, desenhar, fazer esquemas dessas questões, a letra A, B e C de plateuminto, A, B, C, D e E de nematóides, do filo nemátoda, com as palavras de vocês. Se, claro, quiserem complementar com pesquisas bibliográficas, né? Pode, mas não é necessário. Eu quero que vocês assistam às aulas e consigam minimamente responder essas questões no relatório, de forma bem simples. Então é isso sobre o roteiro. Então aqui, pessoal, nós temos um grupo, a classe, né, de plateumintios, classe Digênia,
né, onde é possível ver, claro, é um exemplar, né, pessoal, nossa coleção é bem limitada para os parasitos, porque depois vocês vão ver tudo isso de forma mais profunda na disciplina de parasitologia, né? Mas o que é interessante ver nesse exemplar? A condição de corpo achatado do Plateuminte, né? A condição acelomada, né? Justamente que define esse achatamento corporal. Então, não é possível definir uma cavidade corporal interna. E todo aquele ramificado interno são as gônadas, né? Porque os parasitas, eles têm um sistema digestivo bem reduzido, uma vez que eles se nutrem, né, pela difusão dos nutrientes do seu hospedeiro. Então, né, ele, a fisiologia deles é voltada para a reprodução, porque a alimentação é feita por difusão, a respiração por difusão corporal, circulação por difusão. E a parte anterior, onde teria uma ventosa, né, para se fixar, não é possível alisar nesse exemplar, infelizmente, mas aí depois a gente vai ver, né, essas estruturas no livro, no material de apoio. Então aqui, no nosso material, no livro de apoio, né, no material didático, tem o que seria para a gente observar naquele exemplar ao microscópio, né? Então seria esse exemplar aqui, só que ele está com essa parte aqui anterior rompida. Então é justamente essa parte final, terminal do corpo que vocês observaram lá naquele exemplar, que é essa parte ser ramificado, né, das gônadas e testículos, né, indicando então uma espécie hermafrodita. E essa parte anterior aqui está rompida, onde teria essa ventosa anterior para fixação dentro do hospedeiro. O ciclo reprodutivo a gente não trata, né, o ciclo parasitário, porque depois vocês vão ver isso em parasitologia, né? E esse exemplar que vocês viram ao microscópio não é a mesma espécie do livro. Então não tem por que a gente entrar no contexto aqui do ciclo de vida desse parasito. É mais para a gente definir conforme o roteiro, né? Letra A, as características do plano básico corporal. E letra B, a identificação da classe, né? Então, seria um Plateuminte da classe Trematoda digênia. Interessante, pessoal, vocês complementar as características da descrição na letra A, além do plano básico corporal, diferenciar as características daquele exemplar da classe turbelária de vida livre desse exemplar Trematoda parasita, né? Por mais que lá também não foi possível, né, devido à preparação da lâmina, a gente vê todas as características internas, né, observar o tubo digestivo ramificado, o intestino ramificado, né, a faringe ventral, mas a gente sabe que elas compõem, né, aquela espécie que é de vida livre. E o que diferencia, então, para vocês responderem no relatório na letra A, quais as características morfológicas que diferenciam um Plateuminte de vida livre de um Plateuminte parasita? Isso que é importante ser captado nessa parte aqui da aula prática. Rapidinho. Então aqui, pessoal, um exemplar de turbelário de vida livre, né, um Plateuminto de vida livre. Vocês podem observar o achatamento do corpo, né, essa disposição e orientação do corpo antero-posterior, com uma região anterior, né, que é essa que se locomove à frente, e uma região posterior. Ventral, né, que é essa região que está abaixo, que é ciliada, por qual ele se locomove. Internamente, um tubo digestivo.
Depois vamos colocar no microscópio, vai ser possível ver melhor. Mas é interessante aqui analisar o comportamento de locomoção, deslocamento dele, né? Os celos anteriores, o qual ele se orienta no ambiente, e tem a resposta muscular de rastejamento. Perfeito. Então, aqui podemos observar o deslocamento de um plateuminto turbelário, né? Dando para ver esse deslocamento antero-posterior, o corpo achatado, rastejamento, né? Quando ele encontra alguma coisa no caminho, né, já tem uma resposta comportamental, né, com movimento muscular de rastejamento. E as características do plano básico corporal: multicelular, tecido verdadeiro, acelomado, né? Então a gente não consegue definir uma cavidade corporal, por isso essa condição achatada do corpo. E protostomes, né? Onde o blastópodo dá origem a essa boca anterior, mas lembrem da aula teórica, é uma boca ventral, né? Com uma faringe ventral. Depois vamos tentar observar isso no microscópio. Vou dar uma passada aqui que tinha um outro exemplar, que não está mais. Olha, ele bateu, volta. É isso. Aqui então, para a gente fazer a letra A do roteiro, né, da parte de plateumintos, olhando então as estruturas anatômicas e morfológicas, né, do plateuminto turbelário de vida livre. Aquele exemplar que a gente observou, vocês observaram vivos, né, se locomovendo, não é exatamente também essa mesma espécie do livro. Aqui é uma planária, lá é uma outra espécie de turbelário de água doce também, mas não exatamente a planária, né? Mas com um pouco de esforço, né, é possível, né, identificar lá os ocelos anteriores, né, essa região anterior bem definida. Esse tubo digestivo ou intestino ramificado, ele não está tão visível, né, faltou uma preparação melhor de lâminas, que infelizmente não conseguimos fazer por ele estar vivo, né, ele fica se mexendo, a gente não conseguiu fazer essa preparação ideal, né, mas o que seria possível observar? Esse intestino ramificado interno, né? Sendo que as outras definições da fisiologia, como digestão, a respiração, circulação, esses sistemas são ausentes, né? Como vocês lembram da aula teórica, devido à condição achatada e pequeno tamanho desses animais. Então, a respiração, a circulação interna é toda feita por difusão. O que seria interessante observar, mas vocês podem ver aqui no esquema, aqui seria a região anterior, dorsal, que a faringe é ventral, né, com uma boca posicionada ventralmente, né, e também não conseguimos observar isso no material vivo, né, mas essa é uma característica bem característica, né, da morfologia de plateumintos turbelares.